Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a seleção de exercícios para o treinamento de bíceps. Como é que você pode escolher esses exercícios para você treinar a musculatura do seu bíceps de uma maneira eficiente, tanto para quem quer ganho de hipertrofia quanto ganho de força muscular. E por que isso aqui é importante? Porque existem muitos exercícios diferentes que você pode estar realizando para essa musculatura. Seja utilizando equipamentos, como por exemplo aqui uma rosca Scott, seja utilizando halteres, por exemplo, numa rosca no banco inclinado ou numa rosca direta com halteres, seja uma rosca concentrada com halteres e até utilizando cabos para estar realizando os exercícios. E qual é a principal diferença desses implementos? Qual é a diferença da posição da mão? Por que utilizar um? Por que utilizar o outro? Então vamos tentar entender um pouquinho melhor isso hoje. Mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta para você. Quais exercícios que você faz para o bíceps? Então, pausa aqui o vídeo, comenta aqui embaixo quais exercícios que você está realizando hoje no seu treinamento para o bíceps. Então vamos lá. Antes de mais nada, quando a gente fala do bíceps, a gente na verdade está querendo falar de algumas musculaturas diferentes, né? A gente está falando do bíceps braquial, que é o classicamente as pessoas chamam de bíceps, mas nós também temos o braquialis, que é aquela musculatura lateral ao bíceps aqui na parte superior, e a gente tem o bráquio radial, que é uma musculatura que se insere lá no antebraço e vem até aqui na partezinha de baixo do bíceps, tá ok? E isso vai ser muito importante para a gente entender o porquê da seleção dos exercícios. Tá certo. E para tentar explicar um pouquinho da diferença entre os exercícios, a gente precisa começar a entender primeiramente a influência da posição da mão nos exercícios que nós realizamos. Então, quando a gente fala de exercício para o bíceps, a gente tem praticamente três posições ou posições intermediárias entre essas três posições, tá? A gente tem a posição supinada, que nada mais é do que a palma das duas mãos ou de uma mão para cima, tá certo? Virada para você. A gente tem a posição pronada, que é quando a palma da mão está virada para baixo, ou seja, para longe de você. E a gente tem a pegada neutra, que se você imaginar as duas mãos, é quando uma está virada a palma da mão para a outra ou com os dedões para cima, ok? E isso aqui vai ser importante, pois quando nós realizamos, por exemplo, uns exercícios com a pegada neutra, como aqui nesse exemplo, o rapaz está realizando uma rosca martelo com corda no cabo, a gente vai ver que a gente tem uma ativação do bráquio radial e do bíceps braquial muito parecida durante todo o exercício. Então, ou seja, desde o momento onde a gente não tem flexão do cotovelo até o maior grau de flexão do cotovelo. Então, essa posição ela é ótima para treinar essas duas musculaturas. Porém, quando a gente faz com a palma da mão virada para cima, a gente pode ver que conforme vai ocorrendo a contração da musculatura, vai tendo maior estímulo para a musculatura do bíceps braquial e menos estímulo para a musculatura do bráquio radial, tá certo? Que exercícios são esses com a palma da mão supinada? Por exemplo, uma rosca direta, tá? E nós temos a pegada pronada, ou seja, palma da mão para baixo, que nem aqui no exemplo, o rapaz está realizando uma rosca invertida. Quando a gente começa a realizar o exercício, a gente já tem uma maior ativação do bráquio radial, em comparação com o bíceps braquial. E isso continua ocorrendo durante todo o exercício. Quanto mais você vai flexionando o cotovelo, essa performance ainda continua dessa forma, com exceção ali no finalzinho, nos últimos graus de flexão, que o bíceps braquial tende a superar o estímulo no bráquio radial. Então, isso demonstra pra gente que se você for escolher realizar um exercício com a pegada pronada e com a pegada supinada, o estímulo que você vai estar dando para essas musculaturas é completamente oposto. Ou seja, com a palma da mão supinada, a gente tem um maior estímulo para o bíceps braquial, e com a pegada pronada a gente tem um maior estímulo para o bráquio radial, ok? Então, então nós já entendemos que os dois exercícios, palma da mão supinada e palma da mão pronada, são totalmente inversos. Mas o que a gente tem então a falar sobre os equipamentos, né? Normalmente a gente pensa numa barra reta, numa barra W, num halteres como
os equipamentos para estar realizando flexão de cotovelo, né? E quando a gente vai pensar em qual equipamento utilizar, a gente tem que pensar principalmente na amplitude do movimento. Por quê? Porque realizar um exercício no máximo de amplitude possível vai significar maior estímulo para aquela musculatura, tá? Então, nesse sentido, estar realizando um exercício com halteres é sempre superior a estar realizando um exercício com barra reta, porque você tem uma maior liberdade. No movimento você consegue fazer um movimento mais amplo, ok? E isso vai acabar se traduzindo também no estímulo das musculaturas. A gente pode perceber aqui, que neste caso, os movimentos que estão sendo realizados com a barra W e com o halteres, eles vão ter uma diferença no estímulo para essa musculatura aqui na ativação do bíceps braquial e também vão ter um pouquinho de diferença na ativação para o braquioradial. Mas você pode ver que a diferença entre os grupos é muito pequena, tá certo? Ou seja, a própria conclusão desse artigo é que esses exercícios, eles, apesar de ter diferença, eles acabam sendo muito próximos um dos outros. E essa escolha do implemento que você vai estar utilizando é inteiramente a escolha, a preferência ou até a disponibilidade que você tiver. Agora, quando a gente fala do bíceps braquial, a gente tem que lembrar que bíceps vem de duas cabeças. A gente tem duas cabeças, uma que se insere aqui, nessa parte mais externa e se insere aqui no rádio, e a gente tem essa parte aqui que está lá na origem mais ou menos no externo, tá certo? Lá na parte superior do ombro, ele também vai inserir radial. A gente chama isso aqui de cabeça curta e cabeça longa. Como a cabeça longa ela está se inserindo lá em cima, tá certo? Lá próximo do ombro, ela também tem uma função de fazer flexão de ombro, ou seja, trazer o cotovelo para cima, ok? Mas aqui tentando trazer o cotovelo na altura do ombro. Por que isso vai ser importante? Isso vai ser importante porque os movimentos onde o cotovelo estiver à frente da linha do ombro vão ter um processo de ativação dessa musculatura, e os exercícios onde o cotovelo estiver para trás da linha do ombro vão ter um outro processo de ativação. Então, variar entre esses tipos de exercício vai ser importante. Então, olha só, a gente tem aqui esse trabalho que foi até realizado por brasileiros. Quando você pensa numa rosca com halteres em pé, com uma rosca no banco inclinado, tá vendo? Onde o cotovelo está para trás da linha do ombro, e numa preacher curl, uma rosca Scott que a gente chama, onde o cotovelo está para frente da linha do ombro. Quando a gente vai ver a ativação das musculaturas, tá certo? Tanto na fase concêntrica quanto na fase excêntrica, varia um pouco. E o que a gente pode perceber, tá certo? Que quando a gente faz uma rosca Scott, a gente tem uma maior ativação aqui, nessa fase inicial da rosca, tá certo? E uma menor ativação na fase final, ou seja, quando você já está fechando o cotovelo. E é justamente a diferença entre essa diferença de ativação na fase concêntrica é exatamente oposta à da fase excêntrica. Mas em relação à rosca direta em pé e a rosca no banco inclinado, a gente não observa diferença nas ativações. Ou seja, existe uma grande diferença entre você estar realizando uma rosca Scott e uma rosca normal. Mas não tem tanta diferença em estar realizando uma rosca no banco inclinado e uma rosca com halteres. Tá, mas tudo isso significa o que na verdade? Isso significa o seguinte, que se você quer treinar seu bíceps de uma maneira eficaz, você normalmente vai ter que combinar dois exercícios, tá certo? E o ideal é que você varie a pegada que você realiza esses dois exercícios. Você pode estar realizando um exercício com a pegada neutra e um exercício com a pegada pronada, onde um acaba desenvolvendo mais o bíceps braquial e o outro mais o braquioradial. Você pode estar fazendo um com a pegada neutra e um com a pegada supinada. Nesse caso aqui, você vai acabar na rosca neutra pegando um pouquinho mais do braquioradial e do braquial, e na pegada supinada você acaba trabalhando um pouco mais o bíceps braquial, ou um com a pegada supinada e um com a pegada pronada, onde esse daqui provavelmente seria o tipo de estímulo
mais completo que você pode estar dando para os flexores de cotovelos. A outra coisa é que seria interessante variar o estímulo, pois a gente não abordou aqui hoje, mas eventualmente o trabalho no cabo, por exemplo, em uma máquina, ele acaba dando uma tensão mais constante nessa musculatura, o que é ideal para um tipo de treinamento que a gente não vai abordar hoje, e o peso livre tem outras vantagens, né, como por exemplo a amplitude e a variação de exercícios que você consegue estar realizando, por exemplo, uma rosca com giro. E quando a gente vai falar da variação da posição do braço, né, a variação da posição do cotovelo em relação ao ombro, para querer estimular um pouco mais a questão da cabeça longa do bíceps, a gente tem que lembrar que a gente tem a posição inclinado, né, com o cotovelo à frente, normal e declinado, onde seria interessante estar variando pelo menos 2 tipos de posição, um movimento inclinado e um movimento normal, um movimento declinado e um movimento normal, um declinado e um inclinado. Quais seriam os bons exemplos? Fazer uma rosca direta e uma rosca Scott. E você pode estar realizando isso somando a questão dos dois exercícios com pegadas diferentes. Por exemplo, uma rosca Scott com pegada normal, tá certo? E uma rosca direta com a pegada martelo. Certo, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado. Curtiu? Não curtiu? Deixa aqui embaixo seu comentário, sua sugestão, a sua dúvida para o próximo vídeo. Mais uma vez, muito obrigado, abraços e bons treinos.